E Jesus foi a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e os ensinava no sábado. E maravilhavam-se com a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. E apareceu na sinagoga um homem possuído de um espírito de demônio imundo, o qual gritou em alta voz: Ah! O que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cale-se e saia desse homem. O demônio, depois de o ter jogado no chão no meio de todos, saiu daquele homem sem lhe fazer mal. Todos ficaram admirados e comentavam entre si: Que palavra é esta? Pois, com autoridade e poder, ele ordena aos espíritos imundos e eles saem. E a fama de Jesus se espalhava por todos os lugares daquela região. Deixando a sinagoga, Jesus foi para a casa de Simão. A sogra de Simão estava doente, com febre muito alta, e pediram a Jesus em favor dela. E inclinando-se para ela, Jesus repreendeu a febre e esta a deixou. E imediatamente ela se levantou e passou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos com diferentes tipos de doença os trouxeram a Jesus. E ele os curava, impondo as mãos sobre cada um deles. Também de muitos saíam demônios, gritando, dizendo: Você é o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia, para que não falassem, pois sabiam que ele era o Cristo. Quando amanheceu, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam, foram até junto dele e não queriam deixar que ele fosse embora. Jesus, porém, lhes disse: É necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também nas outras cidades, pois é para isso que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Esse é o texto referente ao quarto domingo após a Epifania. Nessa caminhada que viemos fazendo, como expliquei ontem, somos introduzidos à Epifania na apresentação das diversas vezes em que Jesus Cristo demonstrou ser verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Falamos sobre o casamento em Caná, falamos sobre o batismo de Jesus, falando sobre o seu nascimento. E ontem vimos quando ele se revela diante dos seus, dizendo nele mesmo ter se cumprido a profecia de Isaías sobre aquele que viria pregar aos pobres, sobre aquele que iria colocar em liberdade os cativos, sobre aquele que anunciaria o ano aceitável do Senhor. Jesus não é bem recebido. Estavam esperando um Messias diferente. Aquela mensagem não ia tão bem com os anseios do povo. O povo esperava um grande militar, o povo esperava um senhor de guerras, o povo esperava alguém que vingasse tudo que Israel tinha sofrido até ali. Jesus quase é morto. Queriam empurrar ele basicamente de uma montanha. Ele foge e segue caminhando até chegar em Cafarnaum. Em Cafarnaum, pregando entre eles, um homem endemoniado surge. Jesus rapidamente o repreende, o homem cai ao solo e o demônio lhe deixa sem fazer qualquer mal. As pessoas ficam impressionadas, não apenas com o que havia acontecido, mas com a doutrina que Jesus apresentava. Quanta autoridade, quanto poder, quanta graça era falado por meio daquele homem. Ele continua sua caminhada naquele local e vai até a casa de Simão. A sogra de Simão está adoentada, está com grave febre. Ela não consegue executar as suas funções, ela não consegue receber da melhor forma que ela gostaria aquele mestre tão importante e tão benquisto na cidade. Jesus se aproxima dela e a cura, repreende a enfermidade e ela pode executar suas tarefas normalmente. O dia caminha, continua-se o tempo e as pessoas de todas as localidades dali trazem os seus enfermos a Jesus, trazem os endemoniados. E ele se aproximando, tocando, estando junto delas, acaba com todo o mal, livra-o de seus males, traz tranquilidade e paz àquela região. Jesus agora decide ir para um lugar deserto. As pessoas correm até ele. Ele diz que eu não posso ficar aqui por todo o tempo. Eu tenho que pregar o evangelho a todos.
Essa é a minha missão. E o texto se encerra dizendo que ele foi por toda a Judéia pregando o evangelho do reino de Deus. Que contraste tão absoluto existe aqui? De um lado, o grande pregador que diz: a promessa se cumpriu, o Messias chegou, ei, eu sou o libertador que vocês esperavam. E ele é respondido com a tentativa de assassinato. Ele chega a Cafarnaum e faz basicamente a mesma coisa. Prega a eles as verdades das Escrituras. As pessoas ficam maravilhadas com a sua doutrina. Mas não só isso. Surge um endemoniado. Eles veem a libertação acontecendo frente a eles. A maravilha se torna completa. Ele vai e está junto com o seu, junto com as pessoas comuns. A sogra de Simão Pedro. Ela cura, ela pode continuar a sua vida comum. Jesus está ali e as pessoas vão até ele, toda a cidade quer estar próximo e junto dele. As pessoas são curadas, libertas. Jesus tenta ir para um local mais isolado e as pessoas voltam a correr junto a ele. Ele diz: eu tenho que continuar a minha missão de levar essa mensagem a todas as pessoas. É o contraste sobre a beleza dos que recebem a verdadeira mensagem. Lembre-se que no contexto anterior as pessoas diziam: por que você não faz os milagres aqui? Por que você não executa essas maravilhas? Veja também a incredulidade. No texto existe uma coordenação de fatos bem colocada. Ele prega o evangelho, surge esse demoniado, a libertação acontece. As pessoas ficam maravilhadas, evidentemente, com o poder em libertar aquela pessoa, mas também com a autoridade com que ele declarava a palavra, as escrituras, dizendo ser ele mesmo o cumprimento da profecia de Isaías. E vejam só, as pessoas correm até ele. Não apenas um grupo ali colocado, não apenas as pessoas que estavam ali no templo. A mensagem chega a todas as pessoas. Existe um homem e ele é diferente. Ele consegue nos libertar, ele pode nos curar. Nós queremos ter ele por perto. Para mim, para você que não somos entre os que realmente esperavam o Messias, para gente que muitas vezes está do lado de fora, como não é também a nossa sensação de querer Jesus tão perto, de receber com tanta alegria, de ficar maravilhado com tamanha autoridade, com tão linda mensagem e com quanta verdade há na sua revelação para nós. Tal qual o povo de Cafarnaum, nós queremos colocar todas as nossas coisas diante dele, certos de que, diferente dos sacerdotes e dos mestres da lei que olhavam para pecadores como pessoas que deveriam manter distância, nós não queremos contato, não queremos contar com eles. Nós somos uma casta separada. Jesus não. Jesus está no meio deles. Jesus toca eles. Jesus conversa com eles. Jesus comunga da existência com cada um deles. Que precioso é ser aqueles que, talvez de início, possam parecer não participantes da promessa, mas igualmente chamados, igualmente participantes dessa última frase de Jesus. É para isso que eu vim, para pregar o evangelho do reino a todos os povos. Fomos alcançados. E que não fuja de nós esse sentimento, tal qual aquele povo de Cafarnaum, de querer estar perto de Cristo, de ver as nossas doenças, os nossos problemas, os nossos pecados e não correr a Ele, não querer estar próximo dEle, querer fugir, querer duvidar, querer muitas vezes assassinar Jesus de outras formas. Essa é a grande mensagem da Epifania, de um Deus que se revela homem e Deus, de um Deus que se revela verdadeiramente próximo a nós, de um homem que está aqui na terra, mas não é um homem comum, é o próprio Deus encarnado. Como é que nós recebemos Ele? Como é que nós recebemos a sua mensagem? Como é que nós recebemos o seu sacrifício? Como é que nós recebemos os seus ensinamentos? Somos nós aqueles que simplesmente duvidam, simplesmente debocham, simplesmente veem tudo isso e falam: é pura religiosidade? Ou somos aqueles, como os de Cafarnaum, que acreditam no Cristo de verdade, que está próximo, que está junto de nós, que verdadeiramente quer estar conosco, ouvir as nossas queixas, tocar em cada um de nós e ser um em comunidade com todos nós? Deus veio à Terra. Essa é a grande mensagem cristã.
E ela é muito mais maravilhosa, porque ele não apenas veio, fez alguns milagres e foi embora. Ele verdadeiramente viveu no meio de cada um dos pecadores, de cada um dos que mereciam a condenação. Ele esteve no meio de nós e de forma grandiosa nos amou incondicionalmente. Teve misericórdia diante das nossas dores e sofrimentos e não se furtou de estar conectado a cada um de nós e disponível para lidar com cada uma das nossas falhas e transgressões. É aquele que nos promete, o mesmo Jesus que estava em Cafarnaum, o mesmo Jesus que a multidão correu até ele, é ele que nos promete que estará todos os dias conosco até o final dos tempos. É esse maravilhoso Jesus que se apresenta em Cafarnaum, que também se apresentou em sua terra natal e que se apresenta anos e mais anos até que ele venha a cada um de nós. Que não tentamos empurrar ele de um monte, de um penhasco, mas que corramos atrás dele, porque nós não queremos que ele se vá para a próxima aldeia, para a próxima cidade. Mas sejamos, tal qual ele, alguém responsável por levar a todo mundo essa maravilhosa e grandiosa mensagem. Fique com Deus. Seguimos aqui no tempo de Epifania. Logo, logo estaremos sincronizados com o tempo da igreja novamente. Mas que possamos refletir em todas essas nuances, em cada um desses pontos, em todos os detalhes que compõem o tempo de Epifania. Essa revelação maravilhosa de que não era apenas um homem andando na terra, um bom mestre, alguém com sabedoria, mas o verdadeiro Deus que veio até nós pecadores. Amém.